Ser com a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém? Hoje está sendo mais do que especial, né? Estar participando do culto com a gloriosa presença do Senhor Jesus e com a digníssima, tendo o prazer de dirigir o culto. A gente fica mais feliz ainda porque nós vemos o cumprimento da promessa de Deus de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ficamos muito felizes por isso. Meus irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de pedir, se possível, que vocês abrissem vossas Bíblias lá no Salmo 138. Nós já fomos ricamente abençoados nessa noite. E o Senhor, Ele tem o seu Santo Espírito para nos conduzir. E a gente fica feliz porque desde o primeiro hino a todos os textos, tudo hoje estava conectado dentro desse culto fé. E diz assim a palavra do Senhor no Salmo 138: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei o teu santo templo, e louvarei o teu nome pela benignidade e pela tua verdade, pois engrandecestes a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes, e alentastes com força a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Andando no meio da angústia, tu me reviverás, e estenderás a tua mão contra a ira dos teus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me toca. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares a obra das tuas mãos. Amém. Querido Deus, que o teu Santo Espírito possa nos conduzir nessa noite, ó Pai. Que nós estejamos de coração aberto para ouvir a tua palavra. Pai amado, nós já somos gratos por todo esse momento que vivemos aqui nesta noite, de poder te adorar e te dizer que tu és grande, tu és o nosso Senhor, tu és o Deus e tu és o nosso Pai. Amém. Meus amados, nós estamos nesse mês numa série de estudos. Pai Nosso, o mundo precisa de um Pai, aos finais de semana. E isso tem sido uma tocante também lá no grupo GC, onde nós temos aprendido sobre Deus, o nosso Pai. E no culto fé, não podia ser diferente. Lembrarmos daquele que é o Pai da nossa fé, o nosso Deus, o nosso Senhor. E esse texto, ele começa a nos trazer um ensino muito interessante. Primeiro porque nós sabemos que precisamos de ter fé. Depois, ao entendermos que Deus é nosso Pai, é um bom Pai, um Pai soberano, vem a pergunta: como melhorar o nosso relacionamento com Ele? Para melhorar o nosso relacionamento com Deus, é preciso agradar ao Pai. Mas aí vem a pergunta: como agradar ao Pai? A outra pergunta: e no dia de culto fé, como faz para agradar o Pai? Nós louvamos aqui, nós bendizemos, nós entronamos cântico. E eu queria dizer a você que a primeira coisa que nós podemos fazer para agradar o Pai foi dito hoje nos louvores e nas ministrações entre os louvores: é confiar. Deus se agrada do filho que confia nele. Isso me lembra de uma história chamada A Criança no Avião.
A criança ia no avião e de repente começa uma turbulência. E todo mundo começa a se aperrear e de repente vem o comissário de bordo e diz assim: atenção todos, coloquem o cinto, vamos passar por uma turbulência, estamos por um problema sério. Inclusive um dos motores do nosso avião está falhando. Todo mundo começou a gritar, todo mundo começou a se desesperar, se prenderam e de repente havia um tumulto, uma grande situação, um medo grande, mas naquele meio havia uma criança que estava calma, serena e tranquila. E perguntaram a ela por que é que ela não estava preocupada. Ela disse: o piloto eu conheço, ele é o meu pai. E na nossa vida, se nós quisermos agradar o pai, a gente precisa de confiar nele. Depois é preciso ter fé. Uma fé como a que Paulo nos ensinou. É uma fé de obediência. Domingo eu falava aqui no culto sobre obediência e fé. Quem tem fé obedece, quem obedece tem fé. É como as duas faces da mesma moeda que estão entrelaçadas por uma coisa que nós vamos entender nesta noite. O versículo 1 desse salmo, ele diz assim: eu te louvarei de todo o meu coração, na presença dos deuses a ti louvarei. O salmista Davi, ele escreve esse salmo, e todos os salmos ele tem uma característica interessante, porque a Bíblia ela é feita de livros históricos, contam a história de um povo, livros proféticos, onde Deus diz o que vai acontecer no futuro. Nós vamos ter livros do Evangelho, que conta a pregação e a história de Jesus. Nós vamos ter em todo o texto bíblico diversos ensinamentos. Mas quando você vai para o Salmo, entenda que o Salmo tem uma grande característica. Deus inspirou o salmista a demonstrar, ele ensinou como é que ele queria ser adorado, como é que ele queria ser buscado. Então, quando a gente olha para esse salmo, a gente tem que entender o seguinte: o Senhor está me ensinando a partir desse salmo como eu devo buscá-lo, como eu devo adorá-lo. Então, num dia de culto fé, o Senhor começa dizendo assim: a primeira coisa que você precisa é me louvar. Você precisa me adorar de quê? De todo o teu coração. E me adorar aonde? Inclusive na presença dos outros deuses. Que deuses são esses? Naquele tempo, eram aquelas coisas ou aqueles símbolos que retiravam o foco da adoração a Deus. E nos dias de hoje, o que é que está te tirando da adoração ao Senhor? Quem é o Deus com D minúsculo que está te tirando da presença dele? Você veio num culto fé e ele está te respondendo: eu não sei o que é que você veio buscar aqui nessa noite. Qual é o teu pedido, qual é a tua angústia, qual é a tua necessidade? Mas o Senhor está dizendo assim: comece a me louvar de todo o teu coração. Ao mesmo tempo, no próximo versículo, o Senhor diz assim, o salmista diz: inclinar-me-ei para o teu templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pois a tua verdade engrandecestes a tua palavra acima de tudo. Olha, a primeira coisa que ele está dizendo é o seguinte: filho, eu quero que você me busque no secreto, mas eu acho bom quando você se inclina e vem à minha casa me adorar. Você que está aqui nesse culto fé, você já deu um grande passo para agradar ao Pai, porque você veio buscá-lo dentro da sua casa. Ele está grato, sabe por quê? Porque você poderia estar assistindo TV, você poderia estar deitado, você poderia estar fazendo outra atividade, um afazer, ou até mesmo descansando, mas você disse assim: eu quero buscar aquele que vive e reina, eu quero inclinar o meu coração no teu santuário, Senhor. E é por isso que ele dispersa o seu nome por meio de benignidade, por meio da verdade.
Eu acho bonito que quando a gente pensa em benignidade, é assim que uma característica do Senhor. Benignidade é bondade, é uma afeição tremenda, uma capacidade incomensurável de perdoar, de ser misericordioso. É assim que Deus gosta de ser chamado, porque é isso que o salmista declarava a quem? A Deus. Oh Pai amado. E ele fala também, o salmista diz que ele quer ser conhecido pela sua palavra. Antes de ser conhecido pelo seu nome, ele ser conhecido pela sua palavra. Ser conhecido pela sua palavra significa dizer que Deus, antes de ser conhecido pelaquilo que ele representa, ele cumpre tudo aquilo que promete para mim e para você. Ele não tem variação, não tem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tudo pode mudar, mas Ele não muda, e Ele cumpre com a sua palavra. É por isso que o salmista diz no verso 3: no dia que eu clamei, me escutaste. O Senhor está dizendo assim, através desse salmo: clame a mim que eu vou te escutar, filho. Se você não foi ouvido é porque você clamou pouco. Me clame mais. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que fiz o céu e a terra, mas eu gosto de um filho adorador. Eu gosto de um filho que me clama, porque quando ele me clama eu o escuto. E eu dou alento. Segue o verso 3. Alento de força para a sua alma. Alentar é encorajar, incentivar, fortalecer, robustecer. Mas também pode significar soprar fôlego. Sabe o que é que Deus diz aqui nesse texto? Quando você diz assim: eu não aguento mais, Ele diz: eu dou fôlego de vida. Eu sopro sobre você. Eu só preciso que você me clame. Quanto mais você estiver fraco, me procure no meu templo. Quanto mais você estiver fraco, me procure no secreto. Quanto mais você estiver atribulado, louve ao meu nome. Quanto mais você estiver atribulado, clame a mim, porque eu vou ouvir e eu resolvo. E quando eu não resolvo de imediato, eu lhe dou o alento, eu lhe dou a força que você precisa para chegar até a próxima estação, para cumprir o meu propósito. É por isso que o salmista diz no verso 4 que todos os reis da terra louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. Porque vai ser um dia em que todos nós vamos nos encontrar com Ele, e todo joelho vai se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que Ele é o Senhor. É por isso que no verso 5 o salmista declara que cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O salmista, ele estava ali contemplando e dizendo assim: Senhor, grande é a tua glória, grande é a tua presença, grande é o teu poder, Senhor. Oh Deus, grande és tu, Senhor, e maior ainda são os teus caminhos. Eita, Davi, há 1400 anos, contava que o mundo iria declamar todo o caminho que o Senhor iria fazer. E o que Deus fez com o povo de Israel, o que o Senhor fez com tantos e tantos homens, com tantas e tantas pessoas nessa terra, até chegar aos nossos dias. Oh, aleluia. E o que os homens vão fazer neste dia, neste grande dia, lá no céu, onde nós poderemos olhar e dizer: quão grande foram os caminhos do Senhor. É só para quem tem fé, meus irmãos. O verso 6 diz que o Senhor é grande, mas mesmo sendo grande, Ele atenta, ou seja, dá os seus olhos para o humilde. Quer agradar o Senhor? Tem um coração humilde.
Ah, Deus, eu comentava essa semana com o Fabiano e dizia assim: como é bonito a relação de Deus com Davi e Davi com Deus. Porque Davi era um homem de coração humilde. O coração de Davi era rei, mas ele usava veste de rei, mas ele, quando estava alegre na presença do Senhor, ele retirava a veste de rei, ele se comportava como uma pessoa comum, se rasgava na presença do Senhor. Davi era aquele homem que tinha um coração tão adorador de Deus, que o Senhor olhou com um olhar totalmente diferente e perdoou o pecado de Davi, porque ele via em Davi um coração humilde, diferente de outros reis que aos olhos humanos pecaram até menos, mas o coração era orgulhoso e portanto estava longe. O coração estava longe de Deus, ou melhor, Deus estava longe desse coração. Então, quer agradar o Pai? Saiba que Deus atenta para um coração humilde. No verso 7 ele diz assim: andando eu, diz o salmista Davi, no meio da angústia, tu me reviverás, e estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salvará, socorro bem presente e justo juiz é o Senhor. Ele é aquele que quando você acha que está morrendo, Ele revive. Ele é aquele que quando os teus inimigos estão te cercando, você não precisa de levantar a mão, você precisa apenas estar na posição de verdadeiro servo, adorador, buscador dEle, na presença dEle como um bom filho. E fique tranquilo, porque Ele faz justiça por ti. Mas o verso 8 era o que eu queria compartilhar de mais profundo nessa noite. O texto diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que me toca. Em outras versões, o Senhor aperfeiçoará seu termo. Em outras palavras, diz assim: o Senhor aperfeiçoará o que te concerne, ou o que me concerne. O salmista segue dizendo: a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras que são da tua própria mão, Senhor. Eu acho bonito aí a posição que Davi se coloca. Isso me lembra uma história. Algum de vocês já jogou golfe? Golfe? Golfe, né? É difícil, né? Aqui no sertão acho que não tem nem pista de golfe. Mas todo mundo já assistiu jogo de golfe. Já viu na TV, né? Que é chique. Nós aqui do sertão a gente não chega nem perto disso, né? Também nunca passei longe. Mas vamos lá, como é o jogo de golfe? Vai um povo muito chique, muito arrumado, anda até nos carrinhos, né? Aí anda com um taco, umas bolas. Caríssimo, né? Os campeonatos de golfe junta assim a elite, aí junta um bocado de repórter, um bocado de gente rica, chique. E o jogador de golfe profissional, ele coloca a bolinha aqui em cima de uma agulha, e o buraco está a metros e metros e metros de distância, num campo cheio de lombadas, grama, um caminho. E ele fica ali concentrado alguns segundos. Aí você imagine tudo isso, um grande jogador, todo mundo lá esperando, e ele demora alguns segundos, às vezes até minutos, e para aquele silêncio, todo mundo prestando atenção, até a hora que ele faz a bola começa a subir. Só que o detalhe é que todo mundo que estava assistindo essa tacada do jogador profissional
num primeiro momento percebe que a bola não está indo exatamente no caminho onde está o buraco. Ela começa a fazer um caminho e as pessoas começam a pensar que a bola não vai chegar ao seu destino. Mas de repente as pessoas percebem que o golfista, ele prestou e calculou muito bem, e o vento começa a trazer um pouco a bola para o centro. Depois ela toca no monte e ela vai descendo calmamente e acerta o buraco. E aí todo mundo começa a bater palma, porque aquele jogador de golfe, ele sabia exatamente onde dar a tacada para acertar o alvo certo. Mesmo que todos pensassem que ele estava jogando para o canto errado, mas ele tinha calculado milimetricamente aquilo que ia acontecer. Assim é o Senhor nas nossas vidas. Ele é especialista em ser campeão em suas tacadas. E Ele não perde nenhuma de suas tacadas. Quando Ele vem e nos acertou, quando Ele nos toca e nos empurra, às vezes parece que Ele está nos empurrando para o lugar errado. Nós ficamos inseguros, incertos, inquietos, atribulados, mas Ele não erra o alvo. Ele sabe exatamente para onde Ele está nos jogando, ainda que pareça que está indo na rota errada, que vai cair no canto errado, que não foi do jeito certo, mas Ele é campeão em acertar o alvo. E Ele acerta esse alvo através de nossas vidas. Um Deus perfeito usa seres imperfeitos e atinge a perfeição. É por isso que, se você pegar esse versículo numa versão mais atualizada, você vai entender que ele diz o seguinte: o Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Teu amor, Senhor, permanece sempre, porque Ele não abandona a criatura de suas mãos. Quem me fez, quem te fez? Foi o Senhor, foi esse Pai. Ele não vai fazer conosco tacadas erradas. Ele é certeiro. E se você veio hoje no culto fé, pedir a Ele, implorar a Ele, seja por qual situação, saiba que Ele vai lhe dar a tacada certa, lhe jogar para o canto certo, para o alvo certo. Você só precisa de estar na posição de filho, que confia no Pai, que tem fé no Pai. O próprio Jesus disse em João 17, de 25 a 26: Pai, o mundo não te conheceu, mas esses pequeninos te conheceram, e por conta disso eu me fiz e fiz que eles te conhecessem. Quem estava no culto de domingo aqui, no primeiro culto? Eu queria chamar vocês a atenção só disso aqui. Volta lá no verso 2. Dá uma olhadinha no que diz a palavra do Senhor. Só o final diz assim: pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu, acima do nome dele, né? Do próprio nome de Deus. Semana passada, no domingo, eu falei que o nome de Deus, ele no hebraico, ele tem 4 símbolos, e que esses símbolos representam 4 consoantes. Porque para você no hebraico colocar vogal A, E, I, O, U, você tem um símbolo, aí você coloca um tracinho. Se o tracinho estiver embaixo aqui do lado, significa que a vogal é antes da consoante. Se os tracinhos estiver na frente, é que vem depois. Só que quando está escrito o nome de Deus na Bíblia, em hebraico, no Antigo Testamento, só está as 4 consoantes. Portanto, essas 4 consoantes correspondem a Y, H, V e H. Então não tem tradução nenhuma. É intraduzível. Então nós convencionamos, a cultura convencionou e sugerir
as vogais. Então, quando você sugere, aí você tem Iavé, Jeová, Iavá, Rafá, mas não tem uma pronúncia. Agora, quando Moisés teve a curiosidade, porque viemos e convenhamos, viu, meus irmãos? Quem entendeu o que é ter fé, você pensa um pouquinho como é que Moisés era. Moisés só fez pergunta e pedido a Deus de quem é homem que quer realmente relacionamento com Deus. Pediu para ver a Deus, mostra a glória dele, e numa dessas perguntas Moisés disse: tudo bem, mas me diga seu nome. Aí ele disse: diga a ele que eu sou o que sou. Só que quando você vai olhar, eu falei isso no domingo, quando você vai olhar na tradução, o tempo do verbo, que é outro pontinho que você bota lá no hebraico, nesse outro pontinho diz que o tempo do verbo não está no passado nem no presente, ele está no futuro. Então Deus disse a Moisés assim: eu serei o que serei. Ou seja, aquilo que for necessário ser, eu sou. Não importa, eu serei o que é necessário ser. É por isso que eu não erro atacada. Porque se a bola estiver indo para um lado, eu sou o vento que a controla. Se estiver caindo, eu sou a montanha que empurra para o buraco. Se estiver faltando impulso, eu sou a força que bate na mão e no taco que acerta a bola e joga até o alvo. Eu sou o Senhor, aquele que é o que será. E o interessante é que os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus. Essas 4 letrinhas aí, eles não pronunciam. Porque eles dizem que já que Deus não quis nem dizer as vogais para dizer como era, então pronto, nós não vamos dizer. Então o nome de Deus, em tese, é impronunciável. Só que Isaías 63, e é interessante, você só vai ter em Isaías 63, lá no verso 16, o Senhor disse assim, espera aí que eu vou ter que olhar para dizer exatamente como está escrito lá em Isaías 63, verso 16. Sem dúvida, tu és nosso Pai. Embora Abraão não saiba a nosso respeito, Israel não nos reconheça, tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor. Aí Isaías termina assim, ó. Teu nome é desde a eternidade. Teu nome é. E eu comecei a pensar aqui nos meus botões. Eu disse: Senhor, e qual seria o nome que você gostaria de se chamar? Aí, domingo passado eu falei que Jesus, ele desde o princípio tem um nome, Yeshua. O nome dele é conhecido. Deus tinha tanto carinho no projeto com o homem que ele diz assim: o meu nome é impronunciável, mas o nome do meu filho eu quero que todos saibam, pronunciem, declarem de geração em geração. Porque como está escrito lá em Filipenses 2:9, ele disse: ele se aniquilou, Jesus aniquilou-se a si mesmo, e por isso suportou morte de cruz, e por isso o Pai o elevou e colocou seu nome sobre todo nome. E Jesus lá em João 17, 25 a 26, ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu enviastes a mim, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, lhe farei conhecer mais, porque o amor com que me tens amado, eu quero que esteja neles e eles em mim, e nós ligados em ti. Aí o Senhor começou a dizer assim: sabe o que é, meu filho? Eu guardei meu nome durante toda a antiguidade. Depois eu não tinha pronúncia. Em todo o Antigo Testamento você não vai encontrar um nome que me pronuncie diretamente, exatamente. Mas tem um. Na hora que eu mandei um filho, eu passei a ter um nome. Sabe que nome é esse? Pai. Eu sou Pai. Eu sou Pai. Eu sou o Pai. Vocês agora não serão órfãos. Nunca
nunca ficarão só, porque eu guardei o meu nome a vida inteira, mas eu me revelei como prometia em Isaías, através do meu filho, e eu sou verdadeiramente um pai. E como pai, eu lanço vocês para cumprir o seu propósito em vida. Não se sinta desamparado porque eu revivo. Não se sinta atribulado porque eu faço. Não se preocupe durante a jornada. Apenas me adore. Apenas me glorifique. Apenas me busque. Apenas adore. Apenas me louve. Apenas diga que eu sou rei, que eu sou Senhor, e me chame de Pai. E vocês nunca vão errar o alvo. Amém. Que o Senhor possa aplicar essa palavra em nossos corações. Amém? Quem recebeu essa palavra nessa noite, escuta isso. Ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu também sou o fim. Aquele que não se dobrar no início, se dobrará no fim, porque Ele é Pai. E o Pai quer que todos os filhos obedeçam e se prostrem diante dEle. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu tem nos ajudado a entender que nós somos filhos e existe um Pai que tem cuidado de todos nós. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto, por cada louvor, por cada oração que foi colocada no Teu altar, Pai. Pai, eu Te peço humildemente nesse momento que o Senhor possa realizar o desejo do coração dos Teus filhos que aqui clamaram e choraram pela Tua presença. E que, Senhor, nessa noite seja um divisor de águas e que possamos entender todos os dias que possamos contar com o Senhor, o nosso Pai, o nosso Paizinho querido. Pai, muito obrigado. E que o amor de Deus, o eterno Pai, a graça de Jesus, o Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus negócios. E a igreja do Senhor diz: vá em paz e que o Senhor os abençoe em nome de Jesus. E nesse momento, antes de encerrar, eu queria chamar aqui à frente. Esse microfone está sem retorno, né? Está sem retorno aqui, não está?